Oi, pessoal, bem-vindos em mais um webinar da Tria Prima. E eu estou muito feliz porque hoje a gente tem bastante gente na nossa sala de webinar. Quero agradecer a presença de todos, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui, compartilhando inclusive ideias, dúvidas, tá? Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou professor e coordenador da Tria Prima. E assim, nós começamos as nossas atividades esse ano e a gente quer ser aquele ponto de luz, né? Ou aquele ponto diferente na questão do ensino do design e de tendências, né? De métodos que acabam sendo criados através de tendências, de mudanças na economia, de mudanças no comportamento dos usuários, enfim. Hoje a gente vai falar de um tema bem pertinente, que é um tema dá muito pano para manga, né, como muitos falam, mas é um tema que, com a era digital, com a era da internet, é muito importante, né, e que é a questão do Brand Assets e do Brand Guidelines, ok? Bom, eu gosto, ainda tem gente entrando, né, na nossa sala, mas é possível que vocês façam perguntas, né? Mas eu gostaria que a gente utilizasse apenas o chat, justamente para não atrapalhar, né, as outras pessoas e para que eu, assim, leia as perguntas e respondo para todos, ok? Qualquer dúvida, então, chat. Vocês testam, vocês perguntam lá e eu respondo para vocês, ok? Vamos então começar aqui. Eu trago um pouco da questão de um overview do branding para a gente entender, né? O branding na década de 80, quando ele nasce, quando ele surge, né? Ele surge com essa ideia de conectar, né, a marca com o comportamento das pessoas, com o comportamento dos consumidores, né? Então a marca, ela passa a ser algo que vai oferecer para o consumidor uma experiência e que vai fazer com que esse consumidor construa uma ideia, né? Registre essa ideia de marca, ok? Bom, para isso o branding ele estrutura, né, um mindset um mindset sensorial, um mindset de comportamento, né? Tudo isso voltado tanto para produto quanto para serviço, né? Então é o que a gente tem, né, do despertar da experiência da marca. Hoje, o brand moderno, a gente já começa, não que ele tenha uma abordagem diferente, não é isso. É que ele é influenciado pela nova economia que a gente está vivendo, que é uma economia digital. E além disso, a experiência do consumidor, ela acaba sendo muito mais importante hoje do que na década de 80, justamente por essa nova economia, justamente por uma segmentação de mercado, a busca de determinados usuários, de determinados consumidores para algo novo, para algo que realmente vai satisfazê-los, né? E então o branding acaba adotando uma roupagem diferente, né? E, e, e essa roupagem a gente começa, a gente pega inspiração para a gente fazer essa roupa do branding, essa nova roupa, através das tendências, através de novos símbolos, né?
E eu gosto de falar muito que o brand moderno, ele segmenta ideias, né? Então, assim, é por isso que ele acaba sendo complexo, né? E ao mesmo tempo flexível, né? Então, assim, ele, definindo o branding hoje, ele continua sendo a estrutura de experiência de marca, né? Porém um pouco mais complexa pela nova economia e pela nova comunicação, por uma comunicação digital muito intensa, né, e muito estimulante. Então, assim, e é isso que tanto quem é brand manager nas empresas ou quem trabalha com marketing de algumas marcas, é esse foco que a gente precisa tomar cuidado e precisa reestudar e reestruturar, né? Bom, aqui eu trago para vocês o que seria o Brand Assets, né? Assets, a gente pode, tem várias traduções no inglês, né? A gente pode traduzir desde elemento quanto, é, a, quanto, quanto documentos, documentos financeiros, documentos que, tipo, provam que os elementos de determinada transação financeira foi feita. Então, assim, né, é, é muito amplo, mas quando a gente fala de branding, né, os assets de branding são os elementos de branding, né, são os elementos que a gente constrói e estrutura um brand ou uma estratégia de branding, né. Então, a gente divide eles em três, que são os assets corporativos, que é a visão, missão, valores, manifesto, promessa, objetivos primários, objetivos secundários, problema a resolver. Aí a gente tem os assets visuais, que é toda a questão estética da marca, tipografia, paleta de cores, identidade corporativa, o brand book, arquétipos, campanhas, o conteúdo, mascote, enfim. E aí os assets sensoriais, que são os assets que comunicam também, né? Que é a questão da personalidade da marca, dos sentidos, né? Aqui é onde, tipo, a determinada marca vai desenvolver uma fragrância, vai ter a voz, o tom, né, uma mensagem, vai ter canais, vai ter a transmídia, né, dependendo da marca. E aí a gente vai ter também a questão de uma resolução de problema. Então, assim, a gente estrutura o branding numa, numa organização que vai dos assets corporativos aos assets sensoriais, né? E hoje o que acontece muito a gente percebe que os assets sensoriais, eles influenciam, assim, muitos assets corporativos. E isso acontece por vários motivos, né? Então, assim, eu vou citar os três principais, né? Acontece, o primeiro motivo é a elaboração dos assets corporativos, ele não ficou em sintonia completa com os assets sensoriais, ou seja, nós não usamos os assets sensoriais quando a gente estava programando os assets corporativos. Então, isso é uma coisa. Uma segunda causa é a questão de segmentação. Às vezes a gente, por mais que a gente está focando um segmento de público, a hora que essa mensagem vai para o determinado público que a gente tá focando, esse público ele já embarcou numa outra tendência. Esse público ele já, assim, aquilo que a gente estava estudando que era importante para ele já não é mais. Então aí possivelmente os assets corporativos e até mesmo os assets visuais eles vão ser influenciados, né? E uma terceira coisa é assim que acontece muito é a mudança de canais, né? Então,
às vezes a gente constrói ou estrutura uma comunicação, uma mensagem para um determinado canal, e aí quando a gente adapta para um canal digital, por exemplo, a coisa não funciona. Então, assim, cada canal tem a sua característica, e isso é importante a gente ter em mente na hora da estruturação. E aí vem a pergunta, mas assim, como fazer isso, né? Como fazer com que os assets sensoriais eles tenham uma sinergia com os assets corporativos. Então, eu vou dar a primeira dica aqui, que é como vocês pensarem, como vocês vão pensar esses assets de uma forma diferente agora, né? Para facilitar essa estruturação dos assets, a gente tem que associar com algumas perguntas para que não ocorra, né, ou para que não aconteça dos assets sensoriais começarem a influenciar os assets corporativos, e às vezes os assets corporativos eles não tarem eles não vão estar preparados, né, ou eles não podem mudar, ou enfim. Então, o primeiro é como nós entendemos a marca. Então, essa pergunta é uma pergunta fundamental, porque ela que vai estruturar os assets corporativos. Então, assim, como nós entendemos a marca? Como o nosso consumidor, ou o nosso segmento, ou a nossa persona entende essa marca, né? Ela está entendendo como nós estamos, né? Então, assim, então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta tem mais a ver com os assets visuais, que é mais a questão simbólica, né? Ou seja, quais são os simbolismos, né? Ou quais são os símbolos que a nossa persona e que nós atribuímos para a nossa marca, né? Ou dentro desses símbolos, dentro dessas cores, desse tipo, desse arquétipo que a gente escolheu, né? As pessoas vão entender a marca através desses símbolos, né? Da maneira como a marca ela deve ser entendida. E por fim, é os assets sensoriais, que é a relevância, né? Que relevância que a nossa marca tem para a nossa persona, né? Qual que é o conteúdo relevante que o nosso segmento ele quer que a gente crie para eles, né? E essa relevância ela tem que estar em ressonância com o que nós entendemos na marca, com os símbolos que nós atribuímos para ela. Então, assim, é bem interessante a gente pensar a marca, os pilares da marca numa estrutura como essa, né? Porque, assim, se o conteúdo, ou se o pilar de relevância ele conseguir ir além da barreira de tendência, né? Mesmo com essas mudanças de comportamento que algumas pessoas ou alguns segmentos eles têm assim com frequência, se essa relevância ela conseguir diminuir, ou ela conseguir ir além dessa estrutura de mudança, significa que a gente está construindo algo que é mais forte que a tendência, e que traz até uma estabilidade para nossa persona e para o nosso segmento, né? Então, assim, isso é algo interessante de observar e entender. Aqui eu trago para vocês entenderem um pouco, até mesmo para as startups, ou para as pequenas empresas, ou para o pessoal que está pensando em empreender, a questão da estrutura do brand, né? Então, assim, a gente tem a marca estruturada através de um segmento, então a gente foca aquele segmento, então, o segmento ah, de joias para criança, então a gente vai estruturar uma marca para o segmento de joias para criança, né? É, a marca estruturada através de diferenciais, então, assim, são diferenciais que, por exemplo, nenhum outro concorrente tem,
né, que são diferenciais fortes que determinada marca pode ter. Então, assim, um exemplo que eu posso dar de uma marca estruturada em diferenciais, a, a gente pode falar do. Olha, a gente podia falar do Sticker, que na verdade ele não existe mais, mas foi um app, né, que foi criado desde 2010. E esse app você fazia impressões fotográficas. Você pegava fotos do seu Instagram ou de qualquer outro lugar e mandava. Então eles imprimiam, fazia álbum, fazia imã de geladeira com a foto, né? Enfim, eles faziam várias coisas assim, com vários diferenciais de papel, né? Eles eram muito bons no sentido assim de qualquer outro concorrente, né? Então eles estruturaram isso, mas eles assim eles não fecharam, eles usaram um outro termo. Em julho desse ano eles pararam as atividades, dizendo eles que eles iam se aposentar. Né? Eles utilizaram um termo de aposentadoria. Né? Mas existem outras empresas nesse segmento. Né? Aí a gente tem as marcas estruturadas através da concorrência. Então eu posso dar um exemplo aqui do Lyft, aqui nos Estados Unidos, que é o concorrente do Uber. Então, assim, e é muito forte. Então, assim, o Lyft ele veio para concorrer com o Uber de uma forma bem mais despojada que o Uber, né? Então, assim, o pessoal do Lyft, até mesmo o selo do carro, tudo é tudo rosa, as cores são cores mais vibrantes, né? A proposta dos drivers é diferente, eles tentam enfeitar o carro, colocar doce, enfim, né? Eles tentam fazer uma pegada mais engajadora que o próprio Uber. Existem marcas que são estruturadas através de descobertas, né? Então, a gente pode falar que o app de exame genético, o 23, chama 23, que é, na verdade, um app onde você faz o teu exame genético, né? Eles te mandam o kit, você faz, e aí eles te dão todo o resultado, te dão resultados assim médicos, inclusive, que você pode depois consultar o médico ou para tratar ou para prever, né? Como prevenção. E além disso, você tem a oportunidade de fazer a árvore genealógica da sua família e achar os seus relativos, né? Não relativos só de sangue, mas relativos genético. Então, as pessoas que têm o mesmo código genético que o seu, né? Então, assim, foi uma empresa que nasceu dessa estrutura de descoberta, né? Que eles pesquisaram no mercado, não tinha nada parecido e fizeram. E tem as marcas estruturadas através de um conceito, né? Aqui é muito fácil, vou dar um exemplo da febre da comida havaiana, que eu não sei, que deve estar acontecendo aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos a coisa explodiu o ano passado, né? Que foi um conceito, uma ideia que não estava sendo explorada, né? E que a gente tinha comida de todos os cantos, né? Principalmente assim aqui em Los Angeles eu achava de todos os cantos, menos havaiana. E aí essa moda dos restaurantes havaianos explodiu o ano passado. Então, né, começou com o, o Shack Shack, e aí através dele a gente tem várias. Tem o Shack Shack e o outro aqui é o Poke Shack. Então, assim, são os dois de mais importantes assim do mercado, né?
Bom, mas segundo uma pesquisa realizada pelo escritório Emotive de São Francisco em maio de 2017, as estruturas de marca, né, 77% delas nascem de segmentos, focados em segmentos, 12% na concorrência e 10% em descobertas, né? Então aqui já é um caminho, já é uma dica para quem está pensando em empreender, né, por onde começar, né? É claro que existe também aquelas marcas que é claro que também existe aquelas marcas. É claro também que existe aquelas marcas que elas. É claro que existe aquelas marcas ou aqueles projetos onde essas estruturas elas conversam uma com a outra ou elas acabam se misturando, né? Mas isso é só uma maneira de organizar o nosso, a nossa estrutura de começar a desenhar um brand, né? E sempre que a gente focar uma empresa ou um projeto nos assets sensoriais ou na questão da relevância, na questão de uma persona, né, na questão de uma segmentação de mercado, os assets sensoriais vai pesar muito. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa influência corporativa que eles vão ter. Então, a partir do momento que eu estou construindo uma marca aonde eu vou levar em consideração o meu segmento, significa que a coisa mais importante vai ser os assets sensoriais. Então eu preciso estruturar os assets corporativos de uma maneira em que ele não fique perecível, né? Ele continue tendo ressonância em qualquer estímulo que a gente for criar ou utilizar. Bom, aqui eu trago alguns exemplos, né? De uma empresa que foca na questão da segmentação e de uma outra empresa que, quando nasceu, não queria um segmento, ela queria um público, é, assim, ela queria todos os públicos, mas aí através dos próprios produtos ela começou a ter o segmento dela. Então eu trago esses dois exemplos. O primeiro exemplo é da Urban Outfitters, que ela vende, o core dela é a cultura alternativa. Então ela começa com roupas alternativas, então ela vai atrair segmentos alternativos, como hipsters, como os punks, como os gays, como ah, os geeks, os nerds, né? Então assim, toda essa cultura alternativa, a Urban Outfitters ela começa a atrair, né? E o interessante dela é que ela deu um boom em 2012 porque ela começou a introduzir produtos. Então, todos esses produtos que tem uma inspiração vintage, né? Esses produtos, por exemplo, ela trouxe a vitrola, ela trouxe speakers wireless, mas com aquele design da década de 60, né? Da década 50 e 60. É, todos esses produtos diferentes que a gente acha cool, né? Quem começou a desenvolver e quem fez o garimpo deles foi a Urban Outfitters, né? E aqui a gente tem a marca dela né, de quando ela abre e aqui a marca passa por várias mudanças, né? Então, só para vocês entenderem, aqui eu coloquei apenas 3 mudanças da marca e aqui está o final, que é o site e o aplicativo da marca, tá? Que agora é o aplicativo e a tipografia é uma tipografia bem robusta e e bem moderna, né? Bom, já aqui a Starbucks, ela tem uma estruturação de assets totalmente diferente da Urban Outfitters, né? Porque a Urban Outfitters, ela já vem com uma proposta de um nicho mais alternativo, né? Então,
O foco dela é no desenvolvimento de produtos e no desenvolvimento de um estilo alternativo. Já a Starbucks, ela já, assim, a história dela é um pouco assim complexa, porque teve uma fusão, né, de duas cafeterias aí para nascer a Starbucks. Mas a Starbucks ela tem uma missão aí, é, é, um- uma citação, né, que quando ela foi criada ela queria servir uma experiência de tomar o café. E essa experiência ela englobava o café feito na hora por um barista, né, e um ambiente que a pessoa se sentia na sala da casa dela. Então, eles assim, essa ideia realmente eles conseguiram implantar. Então, a gente tem aqui, né, só para vocês verem, eu trouxe a foto que realmente o café ele é feito de uma maneira artesanal. E aí a gente tem o seguinte, o crescimento da Starbucks junto com o desenvolvimento das teorias de branding, né? Porque a Starbucks ela é bem antiga. Então a gente vai ter aqui um público que cresce com a Starbucks, um público cativo, um público é, 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 que a própria marca ganha, né? Um público mais tradicional, um público que tinha aquela cabeça de tomar o café em casa, que café bom é feito em casa. Então, assim, né, a Starbucks ela quebra um padrão na década de 80, ela cativa um público, existe um público que cresce com ela, né? E ela é bem fiel a isso, a essa frase, essa citação, né, em inglês eu não estou achando a palavra agora, mas esse statement, né, que ela tem de oferecer a experiência em tomar o café. E ela não sai disso. E aí o que que ela faz para ela alcançar alguns segmentos de público, né? Ela acaba criando assetes particulares para determinados públicos. Então aqui eu trago dois exemplos, né? Que é o exemplo do desenvolvimento de sucos para um público entre 10 12 anos, né? E aí um desenvolvimento de um outro produto, né? Que é o Frappuccino Unicórnio, que eles lançaram esse ano, inclusive, para o público milênio, né? Para aquele público de 14 a 18 anos. Até mais cedo, né? Dependendo, porque aqui existem pais que deixam os filhos tomarem café desde cedo, mas existem pais que deixam o filho tomar café a partir dos 14 anos ou 12 anos, né? Então aí vai depender muito, mas focando muito nessa questão de assets e de segmentos, né? A Starbucks ela cria, né, a determinados assets para determinados segmentos. Então, assim, a comunicação, a estética, né, toda a questão da marca vai ser trabalhada dentro desse segmento sem perder a, a estrutura original da marca, né? Então, que é o copo com a sereia. E aí, falando a sereia, a gente tem também um público que eles tentam segmentar através de desenvolvimento de algumas peças especiais, né? No caso, tem essa sereia, que é uma sereia alternativa, né, ilustrativa, que vocês estão vendo aqui, que essa ilustração ela está presente em algumas embalagens de café, principalmente as linhas de café de 2016 e 2017. E essa ilustração ela traz um pouco uma das primeiras marcas, né? É, é, a primeira marca era muito parecida com essa sereia, uma sereia inteira, né? Não é só esse detalhe que a gente vê no copo hoje, né? E tinha um pouco mais de detalhe, não era tão flat dessa maneira, né? Não tinha esse fechamento e
essa repetição e essa continuidade que o desenho dessa sereia tem hoje, né? Mas enfim, essa sereia está presente em algumas embalagens hoje para determinados públicos também, para um público mais pega aí o que a gente chama de trendsetters, né? Os designers, os artistas, algumas celebridades, né? Então, assim, dentro desse mundo segmentado e dentro desse mundo de trendsetters, a Starbucks ela acaba criando assets particulares para cada segmento. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. E esses assets, né, esse desenvolvimento de determinados assets está completamente ligado ao que a gente chama de guidelines, né, que é o que a gente vai estudar agora em seguida, né, o que seriam as guidelines, né. Então, as guidelines, no caso, ela não é apenas um material corporativo da marca, né, uma identidade corporativa e visual da marca, ela vai além, ela vai ter outros elementos, né, que ela vai pegar desses assets do branding para fazer um material completo e um guideline para seguir durante o ano, né? E já como aqui já começa a bombardear algumas perguntas que o pessoal tá mandando, né? Como que eu organizo meu guidelines, né? Tem gente perguntando aqui, né? De que maneira eu faço isso, né? Aqui já tem um que está falando que ele desenvolve um anúncio de uma maneira, o post utiliza uma outra tipografia, então o guideline ele serve para vocês organizarem os assets da marca segundo o segmento ou segundo algum tipo de missão que mudou, algum tipo de valor que foi agregado, ou valores que já foram desenvolvidos com a marca, mas eles não estão sendo expressados da maneira correta, ok? Então, o que seria o guideline? Ele é um plano de design visual que a marca possui, tá? E, na verdade, ele pode ser alterado anualmente, né? Sem que os principais... sem que o principal objetivo da marca ele fique apagado, né? E ele tem que conter comportamento de cor, tipografia, mensagem visual da marca, né? Então, assim, o guidelines, a gente divide ele em três também, né? A questão de cores, a questão de tipografia, a questão de mensagem. Então, na questão de cores, a gente tem que ter uma paleta de cores da marca, e a gente tem que também ter um comportamento dessas cores dentro da marca. Que aí a gente tem a cor dominante, aí, enfim, né, para quem estudou cores, a gente tem várias maneiras de desenvolver paletas de cores. Aí a gente também tem tipografia, né, a gente tem que ter uma tipografia institucional e uma tipografia de apoio, isso é o de praxe, né. Mensagem, um conteúdo institucional, uma imagem associativa e os códigos, né, que aí são aqueles códigos que vem dos objetivos da marca, que vem da visão da marca, dos valores da marca, enfim, né? Isso a gente tem que ter, todo guideline tem que ter. Tá, o que seria mutável nessa história toda? Ou seja, coisas que a gente vai acrescentar e que isso pode mudar de ano para ano ou de segmento para segmento, né? A paleta de tons neutros, as paletas complementares e o comportamento de tendência, né? Ou seja, aquelas cores que vão entrar que estão em tendência e que vão morrer daqui 3 meses. Então, assim, a gente tem que pensar nelas para fazer mensagens visuais, para deixar o conteúdo mais engajador, ou que as pessoas se identifiquem, né? Falar, olha, né? Essa marca ela tá dentro de um todo, né? Bom, aí a gente tem, o que a gente tem na tipografia? Tipografia display, né, que são as tipografias que a gente tem nos headers, né, como título, né, ela é mutável porque hoje, ainda mais com o desenvolvimento de posts, né, a gente tem que ter uma tipografia diferente para um post que a gente quer fazer de bom dia, ou tipo assim, boas férias, né, então assim, isso é mutável, né, tipografia complementar também pode ser mutável,
O tipo trending, ele é mutável também, ele pode variar durante o ano. E as mensagens mutáveis são as campanhas promocionais, campanhas de oportunidades e as campanhas anuais, que é onde a gente tem o diferente. Né? Então, o que é mutável é o que dá para a gente mudar, acrescentar e, obviamente, assim, os valores e objetivos da marca têm que estar em harmonia, né? Isso que é o mais importante. Bom, aqui só para vocês saberem, eu trago um exemplo do que seria a paleta de cor, tipografia, né? Um exemplo de como que a marca ela pode se apresentar no caso, né? Ela também tem que ter a questão de como ela vai ser aplicada e de quais vão ser os outros elementos, né? Então, os elementos de ilustração, os elementos de foto, né? Então, todos esses elementos a mais faz parte do guideline, tá? Não é só uma identidade corporativa. A diferença entre uma identidade corporativa e um guideline de brand é que a identidade corporativa ela só fala da identidade corporativa da marca, é só a marca em si, como ela é aplicada, as cores, né? O guideline ele já é diferente, ele já vai falar como que essa marca deve ser aplicada no website, quais são as imagens, como ela deve ser aplicada numa campanha, como que vai ser a mensagem da campanha, se o título ele está linkado com a marca, né? Então aqui eu já trago alguns exemplos, tá? Então a gente tem o primeiro exemplo aqui, que é essa marca, a Louca, né? E aqui a gente, além assim, vocês vão ver que é uma identidade corporativa, só que no final a gente já tem algo diferente. Né? No final a gente já tem uma estrutura de ilustração que vai fazer parte da marca, que vai caminhar com a marca, e aí a gente tem aqui 6 pedaços dessa ilustração total, aonde vai estar presente em algumas situações que a marca vai se apresentar. Isso em posts ou em mensagem, no que for, ok? Já aqui a gente já tem o Red Balloon Guidelines, né? O guidelines dessa marca Red Balloon, aonde a gente tem tudo, a gente tem a estrutura da marca, a gente tem a questão da tipografia utilizada, cores, as imagens que vão ser utilizadas e os elementos que vão ser utilizados e como que isso vai ser aplicado. Né? A gente tem aqui embaixo a aplicação de tudo, inclusive no anúncio. Então, isso toda empresa precisa ter para ela poder se organizar, para que a marca ela tenha uma unidade, né, e ela consiga manter um engajamento ou uma ideia e manter essa ideia de imagem, essa estrutura de conceito e de imagem, né? Bom, essa daqui é muito bacana, porque aqui eles colocam até o script de vendas, né, o script comercial, né, como que a pessoa ela vai atender na loja. Aqui a gente já vê a campanha incorporada, né, na própria apresentação a gente vê isso. Então, esse seria um outro exemplo de guideline. Aqui a gente tem um outro exemplo de guideline muito bacana dessa empresa chamada Ask. E aqui eu chamo a atenção para duas coisas. Aqui eles colocam os valores, né? Então isso ajuda muito, inclusive os valores, né? Um valor que a gente atribui para a marca já dá pano para manga para a gente desenvolver conteúdo adoidado, assim, é infinito. Você imagina colocar vários, né? Então, embaixo aqui a gente tem a questão de selos e posts, né? Que isso é uma outra inovação que para que ninguém comece a fazer posts, um usou uma moldura, o outro usou outra. Aqui o designer ele já estabeleceu algumas molduras que é possível o trabalho, né? Ou alguns selos também. E aqui tem o que é bacana, que seria os sub-brandings, né?
ou os brands que vêm do brand mãe, que é a Ask. Então, é como se fosse aquela marca guarda-chuva. Então, a gente tem o Ask Club, o Ask Festival, o Ask School, o Ask Tribes, enfim. Então, aqui é uma outra abordagem de guideline, né? E aí a gente tem aqui esse guideline de uma escola, né, aonde tá mais assim, a resolução até tá melhor, né, tá mais amplo, mas aqui a gente vê as aplicações, a questão da linguagem gráfica da marca, a questão da tipografia, a questão da representatividade do logo, a estrutura do logo, como foi criado, né, e a questão da capa, né. Bom, gente, agora eu vou abrir para algumas perguntas, né? E vocês fazem as perguntas assim. A gente está com o chat aqui do lado, então eu não sei como é a internet de cada um. Assim, eu não sei, tem hora eu já fiz o webinar antes e às vezes se a gente abrir o microfone, às vezes a internet de um cai, do outro também. Então, assim, eu gostaria que vocês me mandassem as perguntas pelo chat e aí eu vou respondendo conforme eu for lendo aqui, ok?